E a ferramenta mais importante que a gente tem para nossa comunicação hoje, dentre as muitas, é a nossa voz. Se eu tiver uma voz merda, se eu tiver uma voz ruim, eu não gostar da minha voz, porque é o famoso ouvir meu áudio, meu Deus do céu, eu falo assim, que é uma coisa que eu passo toda vez que minha namorada ouve a própria voz dela nos meus stories. Ela pula, porque ela não gosta de ouvir a própria voz. Apesar da voz dela ser linda como ela, um beijo, amor. Eu tenho como mudar a minha voz? Eu tenho como deixar minha voz mais crocante? Sim, crocante, interessante, envolvente, magnética. É só você pegar. Eu mesmo, já trabalhando com voz, já há muitos anos, eu comecei o canal em 2015. Pega meu primeiro vídeo do canal e o meu último. Tão bonitinho o primeiro vídeo da Cá. Ai, gente, eu recomendo. Eu tava vendo pra preparar pra essa foto. Tão bonitinha. Mas cabelinho liso, novinha. Então eu gosto tanto de ver youtuber em começo de carreira. Pô, e a gente gosta de deixar, né? É tão legal. É muito bom. Você vê um salto evolucionário, assim, que é bizarro. Mas desculpa. Obrigada. E isso tá na voz também, né? Então dá pra gente mudar. Tem vários pontos aqui, né? Existem excelentes comunicadores, basta você pensar, puxa pela memória aí, excelentes comunicadores que não têm as melhores vozes, a voz do locutor, a voz interessante. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, não é somente a voz. Então, para conectar com isso que eu falei, que não temos... não é somente a voz que vai dar esse efeito na comunicação. A voz é um dos recursos, e um recurso poderoso. Mas mais do que o tom, o timbre da voz, a qualidade vocal, é como eu modulo essa voz. Eu posso ter uma voz linda, maravilhosa, mas se eu falo sempre no mesmo tom, não mudo nada, não coloco expressão, eu não faço gesto... Sabe quem faz muito isso? Apresentador de festa de 15 anos. Que tá falando tudo no mesmo... Convidamos agora todos os senhores para participarem da valsa. Chega agora o paraninfo, que é aquela coisa chata, que é tudo no mesmo tom. E a voz bonita. Exato. Mas muito chato, né? Então, esse é um ponto para se trabalhar. Será que a minha voz é feia mesmo? Ou será que eu não estou sabendo modular a minha voz? O que é modular? Destacar pontos que são importantes. Então, se eu estou conversando com você aqui, eu falo para você que a comunicação é essencial para os nossos relacionamentos. Você viu o que eu fiz com a palavra essencial? Eu coloquei ênfase, eu coloquei destaque, eu elevei a energia sonora dessa palavra. Eu coloquei uma pausa, porque nem tudo é som. Se não tivesse silêncio, imagina como ficaria uma música. A música depende do silêncio para ser bonita. A fala também. Então, quando eu falo que a comunicação é essencial para os nossos relacionamentos. Olha a pausa que eu dei depois de essencial. Então, isso é modular a voz. Agora, se mesmo assim a pessoa disser, não, Camila, mas você não está entendendo. A minha voz, ela é estridente, ela é uma coisa assim. Ou então, a minha voz é muito aqui na garganta e tal. Existem, sim, vozes com timbres não tão agradáveis. E isso vale dizer que é uma construção social. Então, nos nossos modelos, né, na nossa sociedade, uma voz que é assim muito ardida, muito fechada, muito exprimida, pode ser uma voz que não agrade as pessoas. Isso dá para mudar. Porque nós temos vários ajustes que nós realizamos. É um corpo todo que se mobiliza para produzir essa voz. Nós temos uma coordenação de músculos que vão atuar aí, nós temos um trabalho respiratório importante, nós temos músculos no pescoço que atuam para o lado de fora, para o lado de dentro, na nossa laringe, enfim, não vou entrar nessa parte mais técnica, mas existem formas de se trabalhar isso. Então, nesse exemplo que eu dei, a voz muito exprimida, muito aguda, muito estridente, pode ser que essa pessoa está fazendo uma constrição, está apertando tanto esse pescoço para falar, está fazendo uma força que não precisa estar ali, aquela força. Ou uma voz muito aguda, ela tem essa colocação que fica frágil, né? Uma voz que não tem firmeza. Como que essa pessoa está utilizando essa musculatura? Isso dá para trabalhar. E o terceiro ponto tem relação com uma questão de autopercepção também. Então, a sua mina que não gosta de ouvir a própria voz nos seus stories, pode ser que simplesmente ela não esteja acostumada com essa voz gravada. Talvez porque ela se ouça pouco. Talvez você lá atrás
também deveria ter alguma cisma quando você gravava um conteúdo e depois você se via. Hoje você está super acostumado a se ouvir falar. E por que acontece? Me ouço e me vejo mais do que eu gostaria. Mas... Exatamente. Isso é bom porque te dá repertório, né? Agora, por que isso acontece? Porque a maneira como nós ouvimos a nossa própria voz é diferente da maneira como as outras pessoas ouvem a nossa própria voz. Isso é importantíssimo da gente colocar. Mas mesmo em aqui. áudio? Então, aí vem. Quando eu escuto o áudio da minha voz, aquilo que eu estou ouvindo, a menos que tenha alguma questão do áudio, mas geralmente não. Aquilo que eu estou ouvindo é o que as outras pessoas ouvem da minha voz. Desculpa dar essa má notícia para vocês. Porque é aquilo. Porque o que acontece? Quando eu falo, o som da minha voz, ele viaja pelo ar, vai chegar aí no seu ouvido, vai chegar no meu ouvido e eu vou escutar a minha voz. Quando chega para você, você escuta essa informação que viajou pelo ar e chegou no teu ouvido. Só que para mim, além desse som que vem pelo ar e chega no meu ouvido, também existe, ao mesmo tempo, uma vibração dos nossos ossos da cabeça. E isso altera a percepção do som da nossa voz. Dá a impressão que é um pouco mais grave. Por isso que quando a gente escuta o áudio, a gente perde esse grave que a gente estava escutando e fala, nossa, que voz de taquara rachada. Então tem um pouco disso. É igual quando a gente se olha no espelho, faz selfie, né, tira foto ou olha no espelho. A gente está se vendo invertido. Quando a gente vê uma foto em que a gente não está invertido, a gente fala, nossa, tá torta, né? Que cara torta. A pessoa não se acostuma. Porque o jeito que ela se vê é o jeito que ela olha no espelho. Faz sentido. Né? Então ela não está acostumada. Muitas vezes a pessoa não está acostumada com essa voz. Então minha orientação primordial para quem tem essa luta aí para poder melhorar a voz. Primeiro, se escute mais, porque você primeiro precisa ter parâmetro. Deixa eu ver o que eu não gosto da minha voz. E aí sim, a partir disso, a gente começa a trabalhar os parâmetros. Recursos para poder dar uma suavizada, para colocar essa voz num lugar mais interessante. Às vezes essa voz está muito aqui em cima, às vezes essa voz está muito aqui embaixo. Tem uma ressonância, a maneira como a voz espalha no nosso rosto para ser projetada. Porque eu tenho uma voz que pode ser mais nasal. Eu tenho uma voz que pode ser mais oral, aquela pessoa que parece que está sempre gripada, que não usa o nariz para falar. Ou eu posso ter uma voz que é mais na garganta, essa voz que é mais aqui embaixo, uma ressonância que a gente chama mais baixa. O ideal é eu saber espalhar a minha voz em todas as cavidades. E aí existe todo um trabalho para poder fazer isso. Eu fui brincando aqui com os diferentes ajustes, porque eu já tenho essa destreza, né? Mas a gente faz isso com treinamento vocal para a pessoa encontrar esse lugar de equilíbrio, de harmonia da voz. Esse foi um corte do nosso podcast sobre como falar bem e se comunicar melhor com a Camila Loyola. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado, vou deixar um outro corte que você também vai gostar. E não esquece de se inscrever nos nossos canais. Valeu!